Aleluia. Não vamos mais errar teu nome, tá, Luiz? Agora eu já sei que o Luiz. Glória a Deus. Prometo que hoje não vai acontecer. Amém. Está aí, Evangelho de São João. Amém. Glória a Deus. Capítulo de número 4. E o versículo? Está na chamada, né? Quem tem um cuidado, a preocupação de ver, ler, tem esse cuidado, enfim, sabe que é o versículo 3. Glória a Deus. Vamos ler? Está aí, amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou? Pode ler aqui no telão, é importante fazer a leitura. 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Irmãos, a Bíblia ela nos traz cada detalhe que se nós entendêssemos o que cada detalhe pode produzir na nossa vida, quando a gente lê de uma forma sem se aprofundar, de uma forma desapercebida, e nós perdemos algumas coisas. Mas vamos lá. Deixou a Judéia, você precisa memorizar muito isso, tá? Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E por isso era necessário passar por Samaria. Você pode se assentar? Dando graças a Deus pela sua palavra. Bendito seja o nosso Senhor pela sua palavra, Pai. Gratidão por essa noite, por tudo que o Senhor tem sido e feito em nossas vidas. Fala conosco nitidamente, dai-nos ouvidos para te ouvir, sensibilidade, Senhor, para ser tocado e coragem para te tocar, Senhor, nessa noite. Declaramos, Pai, que o único Espírito presente nesse lugar seja o Espírito da verdade, ministrando, convencendo cada coração, Pai, não levando em consideração as nossas vidas, falhas, faltas, mas leve em consideração aquilo que o Senhor preparou, planejou para a noite de hoje, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos alcançados pelo Teu amor, e alcançado pelo Teu amor, meu Pai, algo em nós venha ser transformado, e que isso tudo seja para o louvor do Teu nome. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. O texto começa dizendo que Jesus ele está na Judéia e precisava ir para Galileia, né? E aí, no intervalo disso, o texto também diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Eu estava, uma semana antes da conferência, estava fazendo alguns preparativos, melhor dizendo, né? Preparativos. Porque quando se promove um tempo, um evento em relação a Deus, é claro que a minha maior preocupação é o ambiente espiritual, que é tudo. Mas também a gente reconhece que alguma coisa no mundo físico e natural precisa também providenciar. E aí, numa semana que eu decidi a conferência, talvez nasceu aquilo que eu quero compartilhar nessa noite, muito mais do que uma mensagem, amém? Mas é dividir aquilo que Deus tem feito na minha vida e através de mim. E foi uma semana chuvosa, talvez vocês se recordem, principalmente na quarta, né? Choveu muito, eu precisava organizar algumas coisas, também para a conferência, também para o meu trabalho, também para algumas coisas que relacionavam à minha vida. E eu me lembro que na quinta-feira de manhã mesmo, durante o dia, despencou o cacau.
chuva que Deus mandava. E aí, eu vim aqui para casa, ter um momento com o pai, deixei meu filho na escola, vim dar aqui um cheiro no Senhor, depois fui para o meu itinerário. Só que eu saí daqui e eu disse, Senhor, eu sei que pode ser um egoísmo da minha parte, porque há um tempo de seca e a nossa região precisa de chuva, né? Principalmente quem lida com essa área, agricultura. Mas se desse, só se desse, será que o Senhor poderia dar uma seguradinha na chuva por 2 horas? 2 horas eu consigo resolver tudo. 2 horas. E você não acredita que parou a chuva, irmão? E além de parar, parece que até o céu clareou. Beleza. Aquilo que me chamou a atenção, eu fui fazer meus corre. Como diz aí os jovens. Vou fazer meus corre, mas tudo corre gospel, tá, irmão? Não se escandalizar comigo. Corre gospel. E aí depois que eu terminei o corre gospel, eu já estava lá para a banda da Veneza. E aí eu estava retornando para casa e eu parei no posto da entrada da Veneza para tomar um café. Diz que café ajuda a emagrecer. E eu creio, né? Eu acredito nessas coisas. Tomei um café quando eu saí do posto. Quando eu saí do posto, já era quase 11 horas da manhã, eu fecho o céu e pensa na chuva que Deus mandava. Aí eu estava falando com Deus no carro, eu disse, Senhor, será que foi por causa de mim? Não, Deus não vai fazer isso por causa de uma pessoa só. E aí Deus me responde, será que não, filho? E aí começou a discorrer. Lembra que eu fiz com a mulher do fluxo de sangue? Lembra que eu fiz com a mulher de Samaria? Lembra que eu fiz com o Zaqueu na árvore? E aí eu disse, é verdade, Deus falou nitidamente. Deus, ele trabalha, no meio da coletividade, Deus, ele trabalha na nossa individualidade. E eu creio piamente, por causa de Deus, ele move o impossível, e eu quero te provar isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Por causa de um filho, Deus, ele move o impossível. Não é em números, não é na coletividade. E eu ainda, talvez ainda com um sentimento egoísta de Senhor, você sabe do meu coração, a gente preparou essa conferência para abençoar as pessoas, né? Eu preciso estar lá, mas tantos irmãos que precisam, eu comecei a fazer umas mensagens convidando alguns irmãos, enfim. Eu também falei com o Senhor, Deus, tantos homens e mulheres que carregam muito do Senhor vão estar aqui, até para honrá-los também. E aí Deus repetiu essa mensagem para dizer assim, filho, não deixa a teu coração se enganar. Eu não trabalho na multidão e na coletividade, eu trabalho de uma forma individual. Deus não é individualista, mas ele trabalha na individualidade. E eu disse, é verdade, obrigado. Você está me entendendo? Está entendendo meu coração? Amém. Eu tinha o meu coração era um misto, claro, eu precisava estar aqui. Mas eu sei que muitas outras pessoas precisavam estar aqui, como você esteve aqui. Mas eu também precisava honrar cada homem e mulher que passou por aqui, irmão. Você está me entendendo? Amém. Você não se dá conta quanto homem e mulher que Deus passou por aqui, quanta coisa profunda foi liberada nesse altar. Você não faz ideia, talvez, uma dimensão espiritual, quanta profecia, quanta palavra, quanta direção, quanta glória. E eu disse, Senhor, nós precisamos no mínimo honrar, e Deus honrou. Deus honrou quem estava ali recebendo, Deus honrou quem estava servindo, Deus honrou, Deus nos surpreendeu. Quem foi surpreendido por Deus nesses dias? Amém. Glória a Deus. Então, Deus disse o seguinte, filho, você até hoje não se preocupou com multidão e coletividade, porque agora é isso. A minha preocupação não é a coletividade, a minha preocupação é que muitas pessoas repitam, precisavam estar aqui, precisavam ouvir o que eu ouvi, receber o que eu recebi. Olha meu filho, ele até se preparou mais do que eu. Nós como igreja foi 10 dias, né? Como igreja 10, ele aumentou para 2 semanas, porque ele só queria ouvir Deus e sentir Deus, e Deus respondeu. Irmãos, Deus responde. Deus, ele se move quando há um sentimento,
quando há sede, quando a busca de Deus se move, Ele fala, Ele responde. Então é isso que Deus ministrou no meu coração. Deus, Ele age na coletividade, porém, aonde Ele vai se manifestar de uma forma individual, em particular, em pessoa física, em quem você é. A palavra é para todos, o mover é para todos, mas aquele que abre o coração, aquele que recebe, aonde Ele se manifesta individual, de uma forma individual. E nós, muitas vezes, nós somos tentados a crer que Deus Ele se move em multidões. E aonde isso está provado? Aonde na Bíblia diz que Deus se movimenta em multidões? Muito pelo contrário, Ele tira alguém da multidão para dizer, agora eu vou tratar contigo, como fez com Zaqueu, lá da árvore. Assim, ele desce daí depressa, porque hoje o quê? É necessário que eu entre na tua casa. O que Deus fez na vida de Zaqueu, Ele poderia ter feito naquele lugar, poderia ou não poderia? Na coletividade não poderia, mas Ele arranca Zaqueu da coletividade. Isso agora nós vamos tratar em você, no secreto, no particular, na individualidade. Ele tira da coletividade e leva para a individualidade. Zaqueu, e ali acontece tantas coisas. E eu creio que foi por causa de mim. Cada um com as suas fé. Eu creio que aquelas 2 horas Deus parou a chuva para me poder adiantar o meu lado. Se você não crê, meu irmão, beleza. Mas eu estou aqui só para dividir o que Deus fez na minha vida e está falando no meu coração. E aí Deus começou a me falar e provar na Bíblia. E a maior prova Ele deixou muito caracterizado quando a Bíblia diz que Ele estava. Deixa eu ver aqui meu iPad. Não é a folha mesmo, irmão. Estou levantando ela. Nem tudo que vê é. Jesus, Ele está trabalhando na Judeia e Ele teria que ir para Galileia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha as particularidades da Bíblia. Ele está na Judeia, precisa ir para Galileia. A Bíblia diz outra vez. Significa dizer que Ele já estava em outra oportunidade na Galileia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sair de Judá e ir para Galileia, os judeus, eles escolhiam um caminho mais longo. E esse caminho longo acrescentava em 3 dias. Quantos dias? Para sair de Judá e ir para Galileia, todo judeu escolhera o caminho mais longo. Esse longo custava 3 dias. Por quê? Porque nenhum judeu queria passar por Samaria. Por causa de barreiras religiosas, preconceitos, discriminações. Então eles preferiam andar 3 dias a mais do que passar, sabe aquela expressão? Ir mais longe para não ter que cruzar. Sabe quando aquela pessoa está devendo? Não é o caso de Jesus. Sabe quando a pessoa está devendo e não quer cruzar com aquele lugar, que aquela pessoa ele dá a volta, ele prefere dar a volta na quadra para não ter que cruzar? Você já passou por isso, crente? Que bom que não, né? Mas talvez a gente ora e busca se parecer com Cristo e nos tornar semelhante a Ele, mas muitas vezes nós agimos assim. A gente prefere dar a volta por outra rua, por outro lugar, para não passar em certas coisas ou em situações, ou não encontrar certas pessoas. Enfim, não está no contexto, mas eu preciso falar isso. Assim, nós somos cristãos, pregamos o amor de Deus, mas não queremos nos deparar com certas situações e lugares. E nos defendendo ainda, criando defesa. Não, mas eu sou crente, porém, não vou. Não é verdade? Mas Jesus não. Jesus disse, olha, eu estou em Judá para ir para Galileia, e ele foi, e ele complementa dizendo, é necessário que eu passe por Samaria. Por quê? Qual é a razão? Qual é a razão, irmão? Por
Porque lá veio uma mulher sozinha, meio-dia, buscando água no poço. Então Jesus, ele encurta o caminho, ele passa por barreiras geográficas, preconceituosas, religiosas, tudo por causa de uma mulher. Então eu creio que esse momento foi por causa da minha vida. Eu creio, irmão, piamente. Porque se ele rompeu barreiras, não viu dificuldade por causa de uma mulher, é assim que Deus trabalha, é assim o amor de Deus. Ele não vê, ele não poupa esforços e sacrifícios, ele passa por barreiras geográficas e tantas outras por causa de uma única pessoa. Então pare de achar que o culto vai ser bom ou não pela quantidade de pessoas. Pare de achar que Deus não vai te ver porque tem muita ou pouca pessoa. Porque Deus trabalha na nossa individualidade. Ele sai de Judá, vai para Galileia, e ele diz: é necessário. Qual é a razão? E o incrível é que dessa vez eu tenho que tirar o chapéu com os 12. Porque nenhum questiona. Senhor, tem certeza? Nós vamos passar pela Samaria. O Senhor está certo disso? Porque nenhum judeu, repito, nenhum judeu, quando faria esse trajeto, passaria por Samaria. Eles andavam 3 dias a mais. Por que era necessário passar por Samaria? Porque era necessário, irmão. Você está entendendo onde Deus quer chegar? Porque era necessário passar por Samaria. Porque Jesus, ele se dispôs a romper essas barreiras. Era por causa de uma pessoa. Diga, por causa de uma pessoa. Essa pessoa pode ser eu e você. Justamente no momento que muitas vezes nós achamos que estamos esquecidos e desprezados, Deus, ele vai de encontro à nossa história, à nossa vida. Ele acha a nossa vida. No momento que a mulher samaritana achou que era mais um dia, mais um momento que ela vai buscar água para os seus animais, para sustentar a família, para ela era mais um dia. Para ela talvez é mais um culto, mais uma reunião. Mas não sabia ela que Deus marcou um encontro. Deus, quando ele usa a expressão é necessário, Deus estava dizendo o seguinte: é necessário hoje entrar na vida daquela mulher, eu entrar na história dela, mudar tanta coisa que ele mudou na vida daquela mulher. E acima de tudo, o panorama de como ela está. Eu não sei até que nível vai a tua fé, mas eu creio que Deus entra num lugar como esse por causa de uma só pessoa. Eu creio num Deus que ele rompe qualquer barreira, seja ela física, espiritual, por causa de uma só pessoa. Porque o Deus que eu sigo me prova na sua palavra que ele trabalha na nossa individualidade, no particular. Glória a Deus. Não se engane. Existe outro texto da viúva de Naim. Jesus, ele faz um milagre, o centurião. Ele estava em Cafarnaum. Depois de operar um milagre na família, na vida do centurião, ele sai de Cafarnaum, ele vai para um vilarejo chamado Naim. Naim, na história bíblica, deveria ter, não passaria de 300 habitantes. Hoje, mais de 2000 anos, se a gente for fazer um estudo, Naim não tem mais do que 2.000 habitantes. Cafarnaum era 180, 200 metros abaixo do nível do mar. Naim já ficaria a 200, a 300 acima do nível. Então Jesus, ele iria andar, e essa andança não seria fácil, do lugar abaixo do nível para o lugar acima do nível. Tudo por causa de uma mulher. Vai encontrar a vida de uma mulher, vai ressuscitar o sonho de uma mulher. Então Jesus está me provando mais uma vez que ele não vê dificuldade para encontrar com um homem, uma mulher, um filho, uma filha, para mudar a história dessa pessoa. Essa mulher, vocês sabem a história, ela estava indo para enterrar o filho. E talvez essa distância de Cafarnaum até Naim, por se tratar um vilarejo muito pequeno, não tinha muito acesso, não era muito movimentado. Talvez, sabe aquela cidade que tem uma rua, aqui entra é que sai, né? Tipo... Não.
Minha terra se desenvolveu. Minha terra até produziu eu, olha só. De Santana para o mundo, para as nações. Glória a Deus. Então o que Jesus sair de Cafarnaum não vai fazer lá? O que motivou Jesus? Qual é a razão? Uma vida. Irmão, então é engano do diabo achar que Deus te esqueceu, que Ele não se importa contigo. Isso são ingredientes para dizer que Jesus nunca se esqueceu de nós. E Ele não poupou, Ele não vai poupar esforços para encontrar a nossa história, para entrar na nossa vida e modificar a nossa vida. Glória a Deus. Falando em coletividade, tinha uma multidão apertando Ele. E Ele disse que Ele tocou, olha só, que coisa linda. Quem me tocou? Não. Vocês não entenderam, discípulos. Eu não estou me referindo à multidão, estou me referindo à individualidade. Porque quando a multidão cumpria Jesus, isso era muito normal para ele. Mas quando na individualidade alguém tocou ele, aí ele falou e disse: alguém tirou virtude de mim. Aleluia. Essa é a mensagem que ele queria passar para os discípulos. Não, vocês ainda não entenderam. Não é a multidão. A multidão, eu estou acostumado, a multidão é a multidão. Mas tem alguém aqui. Tem alguém aqui no meio da multidão que me tocou e me tirou virtude. Então talvez a gente fique aqui impressionado, né? Meu Deus, a igreja está cheia, a igreja está vazia. Isso é normal. Tem domingo que a igreja está vazia, tem domingo que a igreja está cheia. Teve dia na conferência que nós tivemos que pedir cadeiras emprestadas. Não para os vizinhos, mas para o andar de cima. Para nave 2. Mas teve dia das conferências que também teve menos pessoas. Mas você acha que isso faz diferença para Deus? Naquilo que Ele vai fazer, naquilo que Ele marcou comigo e com você? Isso não faz diferença para Deus, meu irmão. Muito pelo contrário, né, Emerson? Ele tira da multidão e leva lá para o particular. Isso agora é só vir você. Agora eu consigo trabalhar. Então se preocupa com uma única coisa: que no meio da coletividade, ressalte, evidencie a tua vida, o teu coração, a chama, o desejo. No meio da coletividade, alguma coisa precisa sobressair para que Ele venha e se manifeste. Repito, Ele age na coletividade, mas Ele vai se manifestar na individualidade. Tem algo aqui no Evangelho de Lucas libertador e apaixonante por Jesus. Como a Cidinha diz, é algo muito tremendo, a gente está cansado de ouvir, mas a gente não se atém a esses detalhes. A multidão está passando, coletividade, todo mundo querendo ver Jesus. Jesus é uma pessoa muito famosa. A vinda de Jesus, feito de Jesus, repercutiu muito naquela época. E aí ele está caminhando, e de repente se escuta um grito de alguém desesperado dizendo: Jesus! Jesus! No meio daquele culto, muitas mãos levantadas, no meio daquele culto, muitos adorando, ou muitos cantando, mas no meio daquela coletividade, no meio daquela multidão, uma voz, e a Bíblia vai dizer: agora isso me apaixona. Jesus caminhando, Jesus parando, Jesus parando, Jesus. Essa expressão que o evangelista usa, Lucas usa dizendo: e parando Jesus. E esse parando Jesus é libertador e apaixonante, porque ele para no seu cortejo, impulsionado pela multidão, ele para por causa de uma pessoa que estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão da minha vida. Aleluia. E a Bíblia diz: ele movendo-se de íntima compaixão, se movendo de íntima compaixão. O restante você sabe, você lê a Bíblia. Mas o que me apaixona, o que é libertador, é quando a Bíblia diz: e parando Jesus. A atitude de um homem fez Jesus parar diante de uma multidão. O coração de um homem fez Jesus parar mediante a uma multidão. Nem sei para onde Jesus estava indo. Só sei que Jesus ele viajava muito, ele tinha muita coisa para fazer.
Mas a Bíblia diz que um homem pode parar Jesus. Eu creio que a minha oração foi ouvida naquelas 2 horas. Deus parou a chuva. Eu consegui fazer as minhas coisas. Eu creio. Eu até fui tentar dizer, mas por causa de mim. Por causa de mim. Não é que nós sejamos alguma coisa. É que Ele é assim. Quando Ele vê um coração cedendo, um coração entregue, Ele para. Ele faz descer da árvore e diz, agora hoje eu vou entrar na tua casa. Quando Ele vê um coração, Ele entra. Ele não vê dificuldades. E Ele disse, é necessário que eu passe por Samaria. Foi assim comigo, com você. Glória a Deus. Em 2003, Deus passou pela Avenida Maria Quitéria, no flat de hotel Maria Quitéria. Quantas vezes Deus passou nesse lugar e passa nesse lugar? E é por isso que talvez você esteja aqui. Por que você está aqui hoje, Marco? Deus não passou aqui? Mas Deus não passou aqui? Se fosse só por causa da Nina, você estaria bem longe. Se fosse por causa dos homens, nós estaríamos longe. Se fosse por causa do Marcelo, você está aqui por causa de mim? Nós já vamos tirar essa coisa ruim de você hoje, irmão. Você está aqui por causa de mim? Irmão, é porque um dia Deus passou aqui. Naquele dia Deus passou aqui, não foi assim, Bárbara. Não foi assim, Marco Denise. Não foi assim, Lucas. E quando Deus não passou aqui, Érica. Aleluia. Sabe do tempo do Enedim, do tempo do pastor René também, do Livaldo, tempo do... Não, Emerson é da minha prateleira. Tempo do Nazaré. Opa! Tempo do Joacim. Sabe aquela música do Gerson Rufino? Ele passou lá em casa, lembra, pastor? Ele passou lá em casa. Ele passa, irmão. Amém. Ele passa em Samaria, ele vai lá e te encontra, não importa onde você mora, onde você está. Se você entende que você nunca, Deus se esqueceu de você, que você está sendo desprezado, Ele tira do diabo. Deus, Ele abandona, Ele para, se necessário, Ele para o que tiver para fazer. Vai encontrar a tua vida, irmão. Ele para. Aleluia. Ele caminha 3 dias, 2 dias. Vai encontrar a tua história. Aleluia. É por causa de você, não é da multidão. Amém. É simplesmente para mudar o cenário da tua vida. Glória a Deus. Irmãos, se nós não cremos nisso, que Deus ele trabalha na individualidade, que Ele não se esqueceu de nós. Ele não esqueceu da mulher samaritana, não esqueceu da viúva de Naim, não esqueceu do cego. A multidão nunca moveu o coração do Pai. Deus nunca se impressionou com a multidão. Deus ele olha para o coração, e aí é tudo, não é tudo, não é tudo. Porque esses homens, essas mulheres também fizeram por onde? Quando Deus chegou na vida dessa mulher, ela abriu o coração e deixou Jesus mudar a história dela. O cego a mesma coisa, a viúva de Naim a mesma coisa. Talvez para ela era o fim, me refiro à viúva, que nem nome a Bíblia dá, né? Naim, às vezes a gente pensa que Naim era o marido, né? A viúva de Naim. A gente pensa que Naim era o marido, não, era o vilarejo. Nem nome a Bíblia dá para essa mulher. Então é uma mulher viúva. Né? As viúvas hoje é outro nível, as viúvas, né? Hoje quem é viúva nesses dias é prosperidade, né? Uma viúva, enfim. Tem homem aí? Beleza. Viúva. Estava onde? Viúva. Volta, viúva. Então a viúva, com um filho homem, e esse filho homem com certeza ia trabalhar para sustentar a viúva. Que mulher era desprezada, não tinha mercado de trabalho. Agora a viúva, ainda agora o filho morre, imagina a situação da mulher. Ela está indo para um funeral. Isso, não sei se você consegue alcançar isso, mas isso me apaixona. Ela está saindo de casa, enterrando a sua vida, os seus sonhos, seu meio de sustento, e lá do outro lado, vem de encontro, sai de cavalo, um Deus que ia mudar a história dela. Isso para mim é tremendo, irmão. Ela não sabia, ela está saindo de casa com o filho no caixão, mas lá do outro lado, a 120, 200 metros, abaixo do nível de mar de Cafarnaum, está subindo um Deus que ia encontrar ela no meio do caminho, ia mudar a história da vida dela. Isso é apaixonante demais.
Nós precisamos voltar a crer nessas coisas. Amém. Que Deus trata a minha vida como filho. Não é a multidão. Não se impressione com a multidão. Não foi a tua palavra, Emerson? Então eu ainda creio nessas coisas. Eu disse, Senhor, o Senhor pode parar 2 horinhas. E não é que parou, irmão. E não é que foi por causa de mim. Glória a Deus. E não é porque eu seja alguma coisa, é porque Ele é assim. Glória a Deus. Nós precisamos voltar a crer nessas coisas. Que Deus Ele pode achar a minha história onde quer que eu esteja. Deus Ele pode mudar a minha história onde quer que esteja, mas a gente precisa voltar a crer nessas coisas. Meu compadre Emerson estava aqui confessando para mim, não os pecados, mas confessando algo para mim. Foi no sábado, não sei se foi no sábado, domingo, não sei, foram coisas tremendas. Ele sabe que, olha, amanhã eu já adiantei meu serviço hoje, amanhã não vou fazer mais nada, só vou preparar meu espírito, meu coração para o que vai acontecer à noite. Foi isso ou não foi isso? Tem pessoas que acreditam nessas coisas, irmão Julinho. Tem pessoas que acreditam igual meu filhote, no jejuar 2 semanas, e ele abriu o coração e disse, pai, estou na escala 3 vezes, será que eu não vou sentir a presença de Deus? E Deus, para provar que Ele é Deus, tirou ele dentro do aquário para falar com Ele. Deus, Ele saiu da multidão aqui, nós estávamos em 60, 70 pessoas, e foi lá, tirou ele para dentro, porque foi uma coisa que Ele buscou. Mas será que a gente ainda crê nessas coisas? A gente busca essas coisas? Será que crê que Deus ainda, Ele acha? Ele encontra a nossa história? Ou será que a gente ainda crê que, meu Deus, não, ninguém olha para mim? Onde é que está Deus? Irmão, no dia bom, no dia mau, Deus sempre vai estar no mesmo lugar. Amém. Glória a Deus. A pergunta não é essa, nós temos que reformular, isso já está ultrapassado. Onde é que está Deus no meio disso tudo? Não. Nós temos que reformular, vamos agora isso aí, F5. Onde é que está nós? No meio disso tudo. Porque Deus sempre esteve no mesmo lugar. Nós que nos distanciamos ou esfriamos. A pergunta é: onde está eu? Nisso tudo que Deus está fazendo. Onde é que está a minha vida? O que eu estou crendo? Naquilo que Deus está fazendo. É a nossa vida. É a nossa fé. É crer que Deus ainda é o mesmo. Que Deus, Ele não se move ou não se impressiona por multidões, muito pelo contrário, Ele reprime e exorta a multidão. Porque muitas vezes a multidão, a gente pensa que é crescimento, mas é inchaço. A multidão não é crescimento, a multidão não é certeza de que pessoas estão buscando o Senhor. Pessoas apaixonadas por Jesus. Mas Deus nos trouxe aqui simplesmente para dizer isso ao nosso coração, que Deus não se esqueceu da nossa história. Amém. Glória a Deus. Irmão, você precisa sair daqui crendo nisso. Eu dei aqui 2 exemplos, mas nós podemos aqui mergulhar nas Escrituras e nos provar por A mais B que Ele abriu mão de tudo para encontrar a vida de um homem e de uma mulher, para mudar a história. Você pensa que foi por acaso? Às vezes eu brinco com vocês, mas tu crê, Cris, naquele nosso encontro aqui, nesse contorno da Alcacatão? Tu acha que foi por acaso, você subindo e eu descendo, aí depois você me ligando e não lá para a minha sogra? Você acha que isso aí é Deus que marcou o encontro? Eu não me esqueci de vocês. Eu não me esqueci da tua história. Justo no momento que muitas vezes nós somos tentados a crer que nós somos esquecidos. Quem de nós, muitas vezes, o diabo nos soprou no ouvido e diz: olha, Deus esqueceu de você. Desprezado. Isso tudo vem para desmistificar isso, para descortinar essa mentira do inferno. Isso tudo que eu tenho falado a partir da minha vida, e aí com provas bíblicas, é que Deus, Ele se importa contigo, irmão. Ele se importa com a minha vida. O amor de Deus e o zelo dele faz ele romper muitas barreiras por causa de uma só pessoa, por causa da sua vida. Aleluia. Por causa da sua história. Glória a Deus.
Em nome de Jesus. Olha só, abra comigo aí, rapidinho. Gênesis. Já estou encerrando. Mas não quer dizer que agora, né? Você está tão feliz assim, calma. E na conferência vocês saem daqui tarde. 4 dias ainda. Tudo bem, né? Pastor Marco Poledo, né, Tite? Tudo bem, pastor Cris, pastor Robson, né? Pastor Xalia, tudo bem, pastor José Henrique. Do Marcelo. Oh Deus, aleluia. Gênesis 16. Que bom que Deus falou nesses dias, né, irmão? Que bom, Deus falou nesses dias, é gostoso, né? Ouvir Deus, né? Deus, Ele falou, Ele exortou, Ele curou, Ele amou, Ele ensinou. Que bom, né? O pastor Luiz mesmo falando de essência pura. Até parecia que o pastor Luiz Henrique congrega aqui, né? Falando de irmãos que chegam atrasados no tempo, que fala no ambiente de glória, fala sala nos cantos. Irmão, eu vim de uma igreja, não precisa virar para mim não, vira para mim, vai dar ruim para mim. Eu vim de uma igreja, que o povo tinha muito temor a Deus. Né? As mulheres, pode ser que não tinha princípio, mas as mulheres que vinham de Tamanco ou de São Paulo, elas entravam assim, ó. Quem já foi dessa igreja? Para não fazer barulho. Já foi, Denise? Já foi, mãe? Já foi dessa igreja? Qual é a igreja? A instalação fazia isso. Eu vim de uma igreja que as mulheres estavam assim, ó, respeitando o ambiente. E aí, se tivesse que falar alguma coisa, eu falava assim, ó. Tudo bem, não tinha princípio, né? Enfim. Mas eu nasci nessa igreja. E aí agora nós estamos aqui, cheios de princípio no caminho certo. E a gente perdeu isso. Aí sim, mãe, naquela outra igreja, nós tínhamos um trabalho com aquela igreja. Porque lá era uma igreja assim comprida, e lá no paredão, cara, tinha uns pessoal lá que incomodavam lá na parede de praia. Você lembra? Santo Jesus Deus. Irmão, o que aquele pessoal lá do paredão incomodava? Lembra, Emerson? Não te faz, irmão. Tudo tinha que a gente sai lá de trás, sai daí de pé, tem lugar aqui na frente. O pastor René adotava o senhor precisa adotar esse filme, pastor. O pastor René adotou uma estratégia. Tinha 2 pessoas conversando, o pastor ficava no meio das duas. Acho que o senhor precisa voltar a fazer isso. A constante, levanta aí o modelo Emerson. Eu gosto de mostrar. Fica conversando um frente do outro aí. Vem cá frente. Porque é daquele tempo, Emerson. Eu sou o pastor René, tá? Fica um de frente do outro conversando. E o outro pegando eles lá atrás. O pastor René fazia assim, ó. Cara, nós estamos falando de igreja, eu estou falando de um ambiente que Deus pode mudar a história de uma pessoa. Amém, glória a Deus. Às vezes a pessoa fala, não, porque o pastor Charlotão fala. Amados, um culto fez muitos de vocês ficarem nesse lugar. Uma reunião como essa fez você reencontrar Jesus novamente, fez você voltar a sonhar com uma mulher de Naim, ressuscitou o teu sonho num ambiente como esse, irmão. Foi num ambiente como esse, assim como a mulher de Samaria, ela voltou a viver. Ela entrou depressiva lá no poço para buscar água, ela voltou saltitante e feliz. E o que ela falou em Samaria? Ouvi um Deus que falou da minha vida. E isso tudo é voltar à essência, irmão. Voltar à essência. Mas eu estava em Gênesis 16. Gênesis 16. Aleluia. Verso 13, a Bíblia vai dizer: então ela invocou o nome do Senhor, e ele falava: tu és o Deus que me vê. Pois, disse ela, não olhei eu nesse lugar,
para onde que ele me vê. É isso, né? Isso. Sabe o que Agar estava falando? Tu és o Deus que me vê. Um Deus que me vê. Não acharam? O cara aí que não acharam? Não é 3. Gênesis 16:13. 16:13. Pastor Você não lê Bíblia? O pastor falou 3. 16:13. Você não sabia que estava lendo 13. Ah, não, aí. 16:13. Então deixa eu recordar aqui. Você precisa entender isso. Capítulo 16, verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor que falava: Tu és o Deus que me vê. Então Agar, ela entendeu isso. Naquele problemão ali que o próprio Abraão arrumou para ela, enfim, ela com seu filho, e ela entendeu que Deus é o Deus que me vê. Amado, você precisa entender isso. Não importa onde você está, não importa onde o que você está passando, Ele te vê. Amém. Ele estava em Cafarnaum ajudando o centurião, mas ele já enxergava a viúva de Naim. Glória a Deus. Ele estava na Judeia, mas ele já estava com o olho lá na mulher da Samaria e meio tiro no poço. É necessário que eu passe por Samaria. É importante. E ele já usava esse caminho outras vezes. Outra vez, ele sai da Judeia e vai para Galileia. Só que dessa vez, ele falou: é necessário passar por lá. Então, acalma o teu coração. Que todas as setas e mentiras do diabo que te pressionam a crer que Deus esqueceu de você, que a sua vida é desprezada por Deus, isso é uma grande e tremenda mentira. Deus se importa tanto com você, comigo, e o motivo maior de nós estarmos aqui hoje, de pé, na presença dEle. Agora, o que nós temos que botar na balança é que muitas vezes Deus tem ido até nós e nós temos corrido dele, fugido dele, ou acima de tudo não dá acesso. Ele achar minha vida é uma coisa, é tudo. Porém, se eu não permitir que Ele complete a sua obra, irmãos, Jesus morre, ressuscita, antes de ascender ao céu. Sabe onde Ele vai? Sabe para onde Ele vai? Antes de subir para o céu, Ele ia para a glória, Ele ia voltar para o lugar de onde Ele saiu, Ele ia retomar o seu lugar, a sua glória. Sabe para onde Ele vai? Ele vai para a praia. Sabe o que Ele vai fazer na praia? Ele vai atrás de um discípulo dele. Isso não te move, irmão? Isso não te comove? Ele está ascendendo o céu. Ele já cumpriu o plano dele, querido. Está consumado. Mas antes de ir para o céu, isso não te mexe contigo. Isso não desmonta essas barreiras de achar que Deus esqueceu de você por causa de um homem na praia. Isso não é apaixonante para você, meu irmão? Se não é apaixonante, o que falta ser? Você é capaz de chorar vendo um filme Titanic e não se comove com isso. E não é engraçado, isso é trágico. Você chora com o filme e você não se compadece com Deus, que antes de ir para o céu, Ele vai para a praia. Atrás de quem? De um homem. De um filho. Glória a Deus. Que está desviado. Um filho que não entendeu. Não, tu não entendeu, Pedro. Isso não mexe contigo, irmão. Você vai emprestar ainda a tua vida para o inferno. Você deixa ser encontrado por Ele. Essa é a questão. Deixa ser encontrado por Ele. Para de fugir dele. Eu estou falando de um Deus que Ele para tudo, se for necessário, para mudar a tua história, para entrar na tua vida, para entrar na tua casa. Ele disse: pede a multidão, você pode ir, que agora eu vou na casa desse homem. E despedindo a multidão, ele entra na casa de Zaqueu e disse: hoje a salvação entra na tua casa, porque eu sou um Deus que age na coletividade, mas acima de tudo me manifesta na individualidade. Aleluia. Individualidade é quem eu sou, meu irmão. Glória a Deus. E a minha história, meu cenário, os meus sentimentos. Amém. Se coloque de pé, eu quero dar a sua vida em nome de Jesus. Aleluia.